Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, professor Givan na área para mais uma aula aqui com vocês, meus amados alunos, desse assunto magnífico, legislação, meus queridos, direito. Eu digo muito, se você souber do direito básico, é libertador, meus amados alunos, é algo libertador, se vocês conseguirem compreender essa disciplina. E hoje nós vamos focar exclusivamente em legislação empresarial. A gente vai focar um pouquinho em legislação empresarial. Então vamos lá, minha querida e maravilhosa Nina. Vamos focar aqui. O que nós vamos ver hoje? Professor Givan Duarte. O que nós vamos ver hoje? Qual o nosso roteirinho da aula, professor Givan? Qual o nosso roteiro? De maneira bem simplória, nós vamos ver o título de crédito, os principais. Amanhã a gente vai embasar, hoje nós vamos revisar alguns pontos da aula anterior sobre empresa, empresários. Depois a gente vai conceituar o que é título de créditos, o que são princípios cambiários, professor Givan. A gente vai trabalhar estes assuntos: legislação empresarial, título de crédito, princípios cambiários, título de crédito, princípios cambiais, classificação de título de crédito, lei de câmbio, nota promissória, duplicatas, cheques. Nós vamos ver um pouco disso, que dentro do direito empresarial a gente tem que entender o que são títulos de crédito, temos que entender o que é uma letra de câmbio, tem que entender o que é um mercado cambial. Certo, meus amados alunos? Então, vamos focar nisso. Mas antes disso, vamos entender uma situação, problema dentro da legislação empresarial. Vamos compreender a dinâmica jurídica que fala sobre a atividade empresarial dentro do nosso país, meus amados alunos. Vejam só, existe uma série de regras e procedimentos para que uma atividade possa ser prestada no nível da organização empresarial. Esse modelo jurídico se baseia-se nas leis, tá? A gente tem leis, meus queridos. Então, lembra o que eu falei para vocês? Qual é a nossa lei suprema? Lei suprema é a Constituição Federal de 88. A partir delas, que são dão estruturas, condições que precisam ser atendidas na prática empresarial. Então, professor, na aula passada, o senhor trabalhou conosco um assunto magnífico, né? O senhor trabalhou conosco um assunto bem bacana sobre direito empresarial, antes de adentrarmos a legislação empresarial, porque nós vamos ver legislação tributária, vamos ver legislação empresarial, depois vamos ver legislação trabalhista, ok? Então nós vamos ver estes assuntos. Então, a situação problema é esta que nós temos que ter. Então, professor, situação problema, vamos lá. Vamos lá para a gente poder entender este assunto. A atividade empresarial consiste em um importante fator de desenvolvimento econômico, seja no que se refere à geração de renda e emprego, até as mesmas questões tributárias. Assim, o Estado brasileiro tem uma grande preocupação quanto à sua normatização, certo? Tem normas, eu tenho essa questão de normas, leis, certas leis que regem nosso país. Lembrando que a administração pública, ela só pode fazer todos os atos da administração pública de acordo com a lei. A administração privada, ela tem os seus atos discricionários. O que é isso, professor? Atos discricionários. Ela pode fazer tudo nas tomadas de decisões dentro da sua empresa. Só que ela tem que seguir algumas normas, leis, certo? Isso não significa que o Estado controla a atividade empresarial. Dizer assim, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que pedir autorização do Estado para me exercer. Por exemplo, eu quero vender arrumadinho na praça. Tu pode, certo, pessoal de Barra Grande?
Vocês podem sim vender um arrumadinho na praça, só que vocês vão utilizar um bem público. Que bem público é esse, professor? A praça. É um bem comum para todos. E você tem que pedir autorização. Não por causa da sua atividade empresarial, mas porque você vai usar o bem público, certo? Então, há normas indispensáveis para o mínimo de padronização. A gente tem que ter, que dá uma segurança jurídica tanto para os cidadãos brasileiros, tanto para a população brasileira, como para também o empresário, o empreendedor, certo? Então, tudo isso que indica que as empresas e a atividade empresarial dispõem de uns elementos de estabilidade, também de proteção, tá, gente? Quando ele vai prestar um serviço, ou ele vai fornecer um bem. Já pensou se também não tivesse um controle 100%, né? Uma norma 100%? E haver muitos abusos, né, gente? Também tem isso. Vender o que quiser. Ah, tá, eu vou vender tal produto ilícito na praça. Se tivesse um controle, meus queridos, aí ia virar bagunça. Tem que ter uma fiscalização, tá? Normas que são indispensáveis, no mínimo, para padronizar essas atividades econômicas no nosso país. Então, há uma grande preocupação do Estado brasileiro quanto à normatização básica da atividade empresarial, do modo que consiste em um importante fato de desenvolvimento econômico, ou seja, no que se refere à geração de renda e emprego, até os mesmos nas questões tributárias. Isso não significa necessariamente que o Estado controle absolutamente a atividade empresarial, mas sim ele traz normas consideradas indispensáveis para o mínimo de padronização e segurança jurídica. Isto indica que as empresas e a atividade empresarial dispõem de elementos de estabilidade que favorece a adequada prestação de serviços no mercado. Então, o conhecimento dessas normas, gente, chamado de direito empresarial. É direito empresarial, é de fundamental importância. Você que é empreendedor, a partir delas, as ideias são formatadas, são à luz do que a legislação brasileira considera uma atividade mais organizada. Então, professor, o interessante dessa proteção legal, como você já pode imaginar, é, além daquelas que mencionamos, de proporcionar tranquilidade e segurança, tanto para aquelas que empreendem, como para aqueles que desejam figurar como investidores, bem como todos aqueles que trabalharão no nível de gestão empresarial, auxiliando ou assessorando. Deu para entender aí, gente, a proteção legal para quem? Proporcionar o quê? Segurança jurídica. Proporcionar o quê? Eu vou empreender, entendeu? E quando eu empreendo ou sou de capital aberto, lembra-se, sou de capital aberto, vou empreender, certo? Eu vou configurar os investimentos em uma empresa. Aí uma empresa eu coloco lá meu R$1 milhão. 1 milhão. Ah, professor, eu coloco 1 milhão. Aí a empresa pega e não fornece informações corretas. Foge com o meu dinheiro. Vocês estão conseguindo compreender que a legislação empresarial, ou seja, o direito empresarial, ele é de suma, mega importância para dentro das instituições, seja pública, seja privada. Certo, meus queridos? Então, eles empreendem, eles desejam figurar os investidores do que uma segurança jurídica para aqueles que trabalham também dentro dessa empresa. Certo? Eu vou auxiliar, vou tomar decisões de maneira correta e mais segura em relação do dinheiro que está sendo aplicado naquela empresa de capital aberto. Nós temos uma empresa de capital aberto, que ela negocia as suas ações na Bolsa de Valores, e tem empresa de capital fechado, que ela não negocia na Bolsa de Valores. Então, isso aqui, ó, a BM Bovespa, né, BM Bovespa, São Paulo, que ela negocia, que é chamada também a B3, conhecido lá como B3, certo? São empresas, a BMF Bovespa, até esqueci de colocar o F, Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF Bovespa, até vou corrigir,
esqueci de colocar o F. E se você tem curiosidade de um dia investir, BMF, Bovespa, que é Bolsa de Mercadorias e Futuros. Eu faço negociações de ações. Então, pessoal, vocês estão me ouvindo aí, pessoal aí de Lagoa Alegre, né? Barra Grande, deixa eu ver quem mais, Ribeiro do Piauí, vocês estão me ouvindo, preste atenção. A legislação empresarial ela é importante justamente por isso. Para que as empresas de capital aberto elas tenham transparência em todos os seus atos. Para os empresários ter transparência em que o dinheiro está sendo utilizado. Para que os empresários eles possam agir tudo dentro da legalidade. Certo? E aqui eu estou explicando a diferença do capital fechado e capital aberto. Então, onde afinal podemos encontrar as normas de direito empresarial que nos interessam, professor? Essa pergunta. Direito empresarial, ele tem um livro, Direito Empresarial. O que é um empresário individual? O que é uma sociedade empresária? Quais os tipos de societários previstos na legislação brasileira? É importante a gente entender o direito empresarial, que é uma realidade presente do cotidiano de nossa sociedade e profundamente ligada às suas perspectivas profissionais. É importante nós conhecermos os principais institutos que certamente lidará com essas inquietações. Afinal de contas, acometem muitas pessoas com espírito empreendedor. Ah, professor, eu sou empreendedor. Eu não conheço de leis. Você corre risco. Ah, eu sou empreendedor, eu não conheço nada de finanças. Corre risco. Você trabalhar de maneira empírica. Empírica, professor? O que é isso? De acordo com acerto. Ah, vou trabalhar de maneira empírica. Eu tenho trabalhar de maneira hipotética. Certo? Dessa maneira hipotética, eu trabalho. E às vezes você acaba tendo erros. Certo? Você acaba tendo erros, meus queridos amigos. Então vocês, se não tiver um embasamento técnico, certo? Nós temos que ter, professor, um embasamento técnico, um embasamento de suma, hiper, mega importância para dentro das instituições. As pessoas abrem suas empresas hoje em dia, não procuram estudar, achar novas técnicas para tomar decisões. Aí é complicado. Então eu tenho que saber tomar decisões. Professor Gilvan. E essas decisões, elas são de hiper importância. Essas decisões fazem total diferença dentro das organizações. Essas informações. Então, meus queridos alunos, cuidado. Vejam só. Cuidado quando for abrir uma empresa. Se for abrir uma empresa, estudem, analisem todos. Façam análise de todos os fatores internos e externos. Não é só abrir uma empresa achando, pelo menos eu vou controlar a entrada e saída de dinheiro. Não é assim. Certo? Tem que controlar tudo, meus amados alunos. Tem que controlar tudo. Olhar, ter uma visão holística. Tem que ter uma visão holística, meus amados alunos. Todos os fatores possíveis. Essa visão holística, ela é de suma, hiper, mega importância. Para vocês, técnicos, futuros técnicos. Professor, eu imaginei aqui que eu, como técnico, eu só deveria saber. Eu, como técnico, eu só deveria saber sobre finanças. Quem dera. É muito mais do que isso. Muito mais do que saber só sobre finanças. Viu, meus queridos? É muito mais do que isso. Precisamos, certo? Precisamos ter essa visão, certo, meus amados alunos? Precisamos ter essa visão, precisamos ter este tipo de pensamento.
Ok, meus amados alunos? Esse tipo de pensamento, ele é muito, muito, hiper, mega importante para dentro das instituições financeiras. Ok? Há alguma dúvida do que eu estou colocando aqui para vocês, meus amados, queridos e maravilhosos alunos? Conseguiram compreender qual é a importância do direito empresarial para nós? Então imagine assim, você e dois amigos, vamos pegar uma situação, um problema real aqui. Imagine aí, você e seus amigos estão concluindo um curso superior ou um curso técnico em finanças, tiveram a ideia de empreender em uma loja de suplementos alimentares na sua cidade. Local bastante atrativo para o comércio dessa natureza, tendo em vista a existência de uma academia recém-instalada nas proximidades. Vamos supor aí que em Ribeira do Piauí, você e dois amigos, pessoal aí da turma de Ribeira, querem empreender, né? Colocar uma loja de suplementos alimentares na cidade de vocês. Aí vocês imaginam assim a situação. Cada um possui determinada quantia de dinheiro para investimento. O problema é que seus amigos não sabem ainda que precisarão fazer fazer para conseguir realizar a ideia da loja de suplementos. Não pensaram se precisarão ou não constituir uma empresa, como ficará a questão do capital a ser oferecido por cada um para o objetivo comum, a eventual divisão de participação, o mesmo sobre a administração. Não são você e mais dois amigos? Vocês têm o dinheiro. Vocês precisam vocês já constituíram o capital. Capital, você e seu amigo já constituíram o capital. Isso é mais importante. Vocês já constituíram o capital. Cada um. Só que nós temos que saber a divisão, como é que vai ser. Vocês têm muitas dúvidas sobre que tipo societário vocês devem optar. Até mesmo visão lá na frente do sistema de tributação. Qual é o tipo de empresa que eu pago menos imposto? Que seja favorável para o porte do negócio. Então vocês têm que saber o tipo de empresa mais favorável para vocês. Então, como funcionará o relacionamento jurídico do negócio? Colocação do ponto com seus fornecedores. Como isso vai funcionar? Na hipótese de você, na qualidade de administrador, fica incumbido para resolver essas questões. Então, meus futuros técnicos, comecem a pensar aí o que seria interessante. Qual o primeiro passo? Diversos conceitos e informações legais permeiam as dúvidas. Cara, é só pegar e abrir a empresa, não ter nada registrado, tudo de maneira informal não é seguro. Isso pode dar um BO, principalmente se, por exemplo, você e seu amigo entram e seu amigo resolve sair do negócio e dizer assim, olha, eu quero minha parte. Eu investi 5 mil, eu quero minha parte. Você investiu 3, o outro investiu 3, eu 5. Eu quero minha parte. Eu vou sair. Eu quero os meus 5 mil. Será que ele tem direito aos 5 mil dele? Será qual é os direitos e deveres e as obrigações de cada sócio? Isso a legislação empresarial fala. Professor, se a empresa quebrar, quem eu devo pagar primeiro? São os impostos atrasados? Quem eu devo pagar primeiro são os funcionários? Gente, de acordo com a legislação empresarial, quem devemos pagar primeiro são os funcionários. É os funcionários. Se caso você tiver dinheiro, bens, são os funcionários. Deu para entender, compreender? Então, tais dúvidas são de extrema importância, pois a partir da resposta dada, eles poderão falar em um negócio regular ou irregular. Sob o ponto de vista legal, algo que poderá acarretar sérias consequências patrimoniais, se for irregular, inclusive pessoais para todos. Então, o ideal, gente, quando você for abrir um negócio, é você procurar a formalidade. Porque se você trabalhar de maneira informal, pode-se dizer assim que vai dar um BO. Que BO é esse, pessoal? Como eu falei para vocês. Eu tenho uma parte de dinheiro e quero sair. Quero sair desse negócio. Tenho uma parte de dinheiro e quero sair. Ah, professor, então tenho uma parte de dinheiro e eu quero sair do negócio.
E quem é o meu direito? Qual a minha obrigação? Informal não. Informal você sai, pode gerar brigas judiciais. Entendeu? Ah, patente, nome do negócio, eu quero que vocês tirem. Ah, mas o negócio já se consolidou no mercado. Ah, não quero saber. Eu quero no meu nome. Eu quero abrir uma outra empresa separada de vocês. Gente, isso dá uma dor de cabeça. Vocês nem imaginam. Um amigo meu, aqui em Teresina, tinha uma loja de vinho em Teresina. Uma loja de vinho. E junto com outro amigo dele, ele resolveu sair da sociedade. Dessa loja de vinho. Isso ocasionou uma briga entre eles, judicial. Que eles eram best friend. E, gente, ele era maninho. Eu digo assim porque eles eram carne e unha, cocó e trança. Como diz no interior. Eita, fulano é cocó e trança. Pois era desse jeito. Mas, depois que houve a separação, eles são inimigos número 1. O que ele exigiu? Eles, meus amados alunos, são inimigos número 1, porque teve essa briga judicial. Deu para entender essas brigas judiciais? Vocês conseguiram compreender? Não? Então, meus amados alunos, vocês têm que ter em mente qual o significado, qual a importância deste assunto. Deu para entender, meus amados? Então, é muito interessante a gente compreender e entender este assunto para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. Não é uma tomada de decisão sem ser assertiva. Por isso que eu digo e repito, tomada de decisões, elas são importantes. Tomada de decisões é muito importante para dentro da organização. Então pense bem. Por isso que eu digo, vamos discutir os pontos relevantes para a gente acabar com essas inquietações do problema acima. A partir de agora também pode ser a origem das próprias dúvidas de vocês em relação a como abrir um negócio. Vamos lá, professor. Fontes primordial do direito empresarial. Tá aí, ó. Constituição Federal da República Federativa. Constituição da República Federativa do Brasil. Forma de Estado federativo. Forma de governo republicano. Sistema de governo presidencialista. Regime de governo democrático. Onde é que eu vejo isso, professor? Onde é que eu vejo isso? Lá no artigo 1º da Constituição Federal, ele fala que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal e constitui-se um Estado democrático de direito, tendo como os principais fundamentos soberania, cidadania, valores sociais do trabalho e de livre iniciativa, dignidade da pessoa humana e pluralismo político, onde nosso
nosso país, ele tem 3 poderes que são harmônicos e independentes entre si, segundo o artigo 2 da Constituição Federal, que se divide em executivo, legislativo e judiciário, onde eles têm as funções típicas. O executivo de administrar, o legislativo de criar leis e fiscalizá-las, e o judiciário de julgar as leis. Está onde isso, professor? Está na nossa Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Então, código, as principais fontes primordiais do direito empresarial, ele vem daí. Como é que ele foi constituído? Qual foram os primórdios? O Código Comercial ele começou em 1850, que eu expliquei na aula passada. Depois ele foi atualizado pelo Código de Direito Civil. Ó. Foi atualizado. Ok? E foi atualizado. Então, professor, apesar do Código Civil de 2002 ser uma fonte privilegiada para que possamos consultar as normas básicas da legislação empresarial, a possibilidade inicial que ocorra a organização de atividades econômicas desde a Constituição de 88. Então, gente, olha, nós temos o livro aí do Código Civil comentado, nós temos a Constituição, nós temos a Constituição Federal interpretada. Gente, nós temos uma série de assuntos que precisaríamos ler para a gente compreender, entender o assunto de forma sucinta. Então, vamos lá, professor Gilvan. A Constituição Federal de 88 é onde é que eu acho o assunto que está extremamente ligado à atividade econômica, ou seja, a nossa legislação empresarial. Nós temos aqui livre iniciativa, artigo 1º, ó. Artigo 1º, inciso 4, artigo 170 da cabeça do parágrafo, caput, cabeça do parágrafo. É o início, artigo 170. Caput significa cabeça. Liberdade de concorrência. Está onde, professor? Na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. No artigo 170, inciso 4. Se você abrir a Constituição agora, meu amado aluno, no artigo 170, se abrir, pegue aí o seu celular, se você tiver acesso à internet. Se você pegar o seu celular, colocar assim, artigo 170, inciso 4, certo? Você bota inciso 4. Você vai ver lá no artigo 170, inciso 4, que ele diz assim: é assegurados todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização dos órgãos, salvo nos casos previstos em lei. Artigo 170 diz que é assegurado a todos o livre exercício de atividade econômica, independente de autorização dos órgãos. Então, o artigo, ele diz isso, meus amados alunos, que a livre concorrência. A livre concorrência expressamente acolhida no artigo 170 é dita como princípio basilar da ordem econômica, ou seja, da nossa legislação empresarial. Trata-se de um direito negativo da oposição do Estado, para que não, em sentido negativo, interfira no livre concorrência. Livre concorrência, ele não pode se interferir. Aí nós temos a função social também prevista no artigo 170. Também, artigo 5º, no inciso
Isso aqui é inciso, tá, meus amados? Ó, inciso 22 e artigo 3. Desculpa, inciso 3. Artigo 170, inciso 3. Inciso. Eu vou anotar, caso você estiver estudando sozinho, vocês saberem o que é inciso. Aqui de novo, inciso. Sempre os incisos serão em numerais romanos. Inciso, ó. Inciso 17, inciso 20. Liberdade de associação. Então, nós temos livre iniciativa, liberdade da concorrência, função social da empresa e liberdade de associação. Nós temos, além da Constituição Federal, que constrói o conhecimento de legislação empresarial, nós temos a doutrina. O que é doutrina, gente? São princípios elaborados por gente que estudou, são especializados no assunto. Então, segundo o Chagas, 2019, ele diz que a preservação da empresa, a autonomia patrimonial da sociedade empresária, subsidiariedade da responsabilidade do sócio pela obrigação sociais, limitação da responsabilidade do sócio pelas obrigações sociais. Doutrina, trata-se de um conjunto de princípios, ideias e ensinamentos de autores, juristas, que no caso servem a base para o direito, que influencia e fundamenta as decisões judiciais. Fonte do direito é utilizada também para a interpretação das leis, fixando diretrizes gerais e normas jurídicas, certo? Normas judiciárias. Deu para entender, meus queridos, o que seria este assunto na questão da doutrina? Doutrina são princípios, ideias, ensinamentos de pessoas que estudaram da área. O cara é especialista em direito empresarial, ele é um jurista. Ele pode dar opinião, ele pode formar livros, ele pode publicar livros, artigos, tudo na área. Então, isso é uma doutrina. Também faz parte da fonte para a construção do direito empresarial. Os princípios que se encontram ligados às atividades empresariais, seja do empresário ou seja da sociedade empresária, diz a respeito à ampla possibilidade de empreender no contexto da sociedade moderna. Algo que não é apenas fruto do desenvolvimento natural das sociedades capitalistas, mas tem a ver com a dinamização, com a oferta de produtos, serviços, com a identificação de oportunidades, negócios, desenvolvimento econômico e social. Então, a liberdade empresarial, gente, segundo Rodrigues, embora minimamente regulada quanto a alguns de seus aspectos constitutivos e formais, permite a elaboração de recursos, movimenta a economia de um país. Sem os empresários, gente, então a gente tem que facilitar também a vida dos empresários, certo? O governo, ele tem que ter políticas públicas para facilitar, porque ele gera renda, os empresários geram emprego, mais oportunidades nas variedades cadeias produtivas. Imagine aí um país ou um município ou um estado sem empresas ou sem empresários. Entendeu? Isso nós iríamos depender só do vizinho. Ia se tornar muito mais caro para a gente, entendeu? Então, por isso que tem que existir uma facilidade. Mas eu estou falando tanto de empresário ou empresa. Nós sabemos o que é empresário, professor Gilvan? O que é empresário? Agora que conhecemos um pouco sobre as fontes primordiais do direito empresarial, afinal de contas, a gente entende que é empresário. Lembrando que as fontes existem súmulas que eu já expliquei para vocês. Existem jurisprudências. Eu quero que vocês pesquisem umas fontes do direito empresarial, ele vem através de súmulas, certo? Súmulas, vou escrever aqui direito. Súmulas, professor? Exatamente, meus queridos. Ó, súmulas. E jurisprudência. Toda jurisprudência se transforma em uma súmula vinculante. A maioria das jurisprudências se transforma em súmulas. São decisões que, pronto, meu amigo, amarrou.
Jurisprudências são decisões que juízes de outros estados tomam, e eu, como juiz, posso pegar como referência para tomar uma decisão. Quando não existe dentro do ordenamento jurídico, quando não existe numa lei propriamente dita, algo que eu estou na dúvida. Por exemplo, vou escrever aqui para vocês um exemplo. Lá no Rio de Janeiro teve um concurso para a Guarda Municipal em 2006. E um rapaz passou no concurso em primeiro lugar. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro não deixou ele adentrar, tomar posse, porque ele não tinha dentes. Ele só tinha, no total de 32 dentes que nós temos, ele só tinha 10 dentes na boca. E disseram que ele não podia entrar. Aí ele entrou na justiça, perguntou o que tinha a ver os dentes com a função. Ele ganhou, o juiz acatou o pedido deles. Não, gente, vocês não podem impedir uma pessoa entrar no concurso público de polícia porque o cara não tem dente. Dente é algo que você pode colocar um implante, pode colocar um aparelho, pode fazer tanta coisa. Entendeu? Não é uma doença que vai impedir na função dele. Aí esse juiz tomou a decisão. Aí o outro estado aqui do Piauí, vamos supor, que uma pessoa faz um concurso e chega lá não tem dente. Aí o juiz entra e diz assim, rapaz, deixa eu ver se tem alguma decisão favorável. Aí olha, né, a jurisprudência que aconteceu, uma tomada de decisão que aconteceu lá no Rio de Janeiro, e pega para ele, para utilizar aqui no estado do Piauí. Se houver muita controvérsias, brigas, muita coisa, aí o que faz? Vai para o Supremo Tribunal Federal, onde o STF decide. Acaba o STF, ou o próprio Superior Tribunal do Trabalho, acaba decidindo que a partir de hoje não pode mais ser proibido a pessoa fazer concurso só porque não tem dente. Isso vira uma súmula. Aí, ou seja, todo mundo tem que acatar. Todo mundo tem que acatar. Então, gente, o que é empresário? Segundo o artigo 966 do Código de Direito Civil, empresário é o que exerce profissionalmente a atividade econômica, organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Segundo o artigo do Código de Direito Civil, empresário é quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada, professor. Algumas atividades são expressamente excluídas do conceito de empresário. Quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, não é considerado. Não é considerado empresário. Ah, professor, que eu sou um profissional intelectual. Não posso ser empresário. Eu sou da literatura, sou artista. Eu não posso ser considerado um empresário? Não. São excluídas. Tais atividades constituem elemento da empresa. Pode estar incluído no conceito de empresário, mas não é empresário. Certo? Então, o conceito de empresário é aplicado tanto na pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Pessoa física está inserida na definição apresentada no artigo 966. Ou seja, exerce profissionalmente a atividade econômica, organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. O nome disso chama-se de empresário individual, certo? Existe o empreendedor ou o empresário individual. Já na pessoa jurídica, que se atua do mesmo modo, sendo chamada de sociedade empresária, que é composta por várias espécies, ou uma empresa individual de responsabilidade limitada. Opa, professor. Então, nós estamos dando nome aos bois. Exato. Nós temos o empresário, que pode constituir uma sociedade empresária, uma pessoa jurídica. Nós temos um indivíduo, uma pessoa física que pode ser constituída como empresário individual, ou nós temos uma empresa individual de responsabilidade limitada, certo? Uma sociedade limitada. Isso aí vocês estão vendo. Então, são os tipos de sociedade. Já nós vamos ver. Então, o conceito de empresário, na verdade, é um gênero que pode ser de espécies. Ele é dividido em 3. Empresário individual, sociedade empresária ou
certo? Empresário individual limitado, certo? Empresário individual limitado. Então, veja só que eu coloquei um quadrinho para ficar melhor para a gente. Professor, se eu for um microempreendedor individual, o meu faturamento ele tem que ser até quanto? Até 81 mil. Capital não se aplica, o guia único, ele pega através do guia único da Previdência, precisa conter no CPF no final, nome empresarial. MEI, né? Aí nós temos um empreendedor individual, não se aplica o faturamento, não se aplica, com base no faturamento, o imposto, apenas o nome do empresário. Nós temos uma empresa individual de responsabilidade limitada, uma empresa individual de responsabilidade limitada, faturamento não tem o máximo, capital social no máximo, sem salário mínimo, certo? Não se aplica com base no faturamento e imposto, entendeu? Então, ela precisa de ser sociedade limitada no final, a Constituição. Então, limitada, unipessoal, não se aplica, com base no faturamento, os impostos. Então, veja só, nós temos o empresário individual, nós temos a sociedade empresária e o empreendedor individual. O artigo 966 do Código de Direito Civil analisa o empresário como um critério subjetivo. Atividade organizada e circulação de bens. Antigamente, considerava empresário ou atividade empresarial que desempenhasse algumas opções previstas no artigo na área comercial, mas hoje não. O critério objetivo não poderia mais ser utilizado. Uma característica é a atividade organizada. Pode ser nos mais variados ramos, por exemplo, nossa situação problema, uma loja de suplementos alimentares. Se você quer ser empresário, nós temos que entender o artigo 966 do Código Civil, meus amados alunos. Então, você vai analisar que esse critério é muito subjetivo. Nós vamos ter a oportunidade de falar o que é uma sociedade de economia mista, o que é uma sociedade limitada, o que é uma sociedade anônima, o que é um empreendedor individual, o que é um microempreendedor individual, o que é empresa de grande porte, de pequeno porte, de grande porte. A gente vai ver todas essas diferenças. Tranquilo, meus amados alunos? Espero que vocês estão conseguindo compreender este assunto, que ele é de suma importância para dentro do entendimento da legislação empresarial. Ok, meus queridos? Amanhã eu vou complementar este assunto com vocês. Muito obrigado. Até amanhã, meus queridos alunos. Um beijo do professor. Tchau, tchau.